Bom, bom dia. Hoje é 30 de maio, vamos iniciar a aula de Cratologia, que hoje é um pouco diferente. Os discípulos estarão vendo que detrás de mim aparecem uma série de luzes que nesta semana tuve que produzir artificialmente justamente para tentar melhorar a qualidade do trabalho que estamos fazendo. Faltan elementos como resolução de som, melhorar o som, melhorar a imagem, etc. Mas eu estou tentando aprimorar para apresentar cada vez melhor este trabalho sobre o estudo da cratologia e sua evolução. Já passaram anos que alguns me estão seguindo e escutando minhas aulas, e isso tem motivado o estudo, a aprendizagem de coisas que aqui, principalmente em Brasil, é muito difícil de ter acesso. E diria que no correr dos anos, muitos temas que são extremamente importantes para o desenvolvimento desta ciência foram ficando para trás nas universidades e faculdades clássicas. Muitos temas, muitos autores, muitas pessoas que tiveram uma percepção mais ampla da psique humana e de sua problemática ficaram tapados pelas areias do tempo. Assim como até hoje temos no Antigo Egito templos, monumentos ainda enterrados nas areias, que um dia virão à tona. Mas hoje queria esclarecer um pouco mais o processo da cratologia ou da ciência do poder. É decir, faz mais de 40 anos, nos anos 60, entre 60 e 70, eu me envolvi com estudos místicos e fui vendo a evolução de estudos espirituais e tentando encontrar algo que pudesse discernir aonde que estava o foco do poder. Os estudos místicos nos levam a entender que existe um destino e que esse destino muitas vezes não está nas mãos das pessoas que vivem, lutam e raciocinam sobre seus caminhos. Infinidade de vezes pude ver pessoas formando em faculdades que perderam seu caminho, não chegaram onde queriam atingir, não chegaram a atingir seus sonhos. E diria que de 100 pessoas que iniciam um caminho, talvez 20 cheguem perto de onde planejaram. Então, nesse período, eu fui avaliando esses processos, de onde que está a capacidade do indivíduo de atingir um objetivo. É algo que é pessoal, é algo que surge em função de algo extraterrestre, se forças astrais, planetárias, forças espirituais. Em realidade é uma discussão muito antiga, mas nos anos uno vai vendo que as duas coisas estão absolutamente interligadas. Os dois factores são reais, é decir, o homem tem um certo livre-arbítrio, tem, mas também tem um certo condicionamento, também. Quando entendemos esse processo e podemos perceber um e o outro, então podemos fazer que os dois se unam. Enquanto eu acho que eu sou o dono do meu destino e posso fazer o que eu quero de mim, estou em uma visão nublada da realidade. Não podemos fazer o que queremos, porque o que queremos muitas vezes está oscuro detrás de instintos, de desejos e de emoções, com forças e intensidades diferentes. E nossa consciência muitas vezes nos limita em nossos desejos, em nossas emoções e nossos sentimentos. Então não estou livre nem dentro de mim. Dizer que eu posso fazer tudo o que eu quero ou o que eu desejo é uma utopia nesta realidade que vivimos. Também vemos que existem elementos como sorte, elementos que levam pessoas
que não tem condições de nada, de repente a chegar a cargos altos, domínio e poder, sin ter cultura, conhecimento, experiência, etc. Então, os dois elementos são importantes de ser avaliados em seu conjunto. Se vocês tivessem feito experiências, como eu fiz durante 10 anos, de regressão em clientes, então veriam que realmente existe uma continuidade da existência. E esse fato, digamos assim, nos dá a entender, então, em seu trabalho, que existem factores de destino. Es decir, muitas das coisas que vemos a través de outras existências se repetem na existência atual de essas pessoas que regredem. Então, existe um condicionamento a través do tempo. Para mim, essas são minhas verdades absolutas. Es decir, pueden parecer cosas muy simples, decir, no tem outra grande verdade. Es decir, acho que todas as outras verdades que se falam não são tão certas ou corretas. Eu já tentei, através do processo de regressão, entender mecanismos neuróticos, ver se podia tratar problemas psicológicos das pessoas através do processo de regressão, ver se existem leis de acção e reação, digamos, uma pessoa fez algo horrível em outra vida e esta vida está pagando o custo moral ou sendo punido por lo que fez em outra existência. Bom, em realidade, em minhas experiências, esses fatos não apareceram de uma forma que pudessem ser considerados reais ou científicos ou avaliáveis. Então, fiquei com o que realmente eu pude apreciar. Existe a continuidade da existência. Existe uma consciência que ela avança através do tempo em diversos corpos. Mas não quer dizer que não tenha um contato direto com essa consciência. Apesar de que já conheci pessoas que tiveram a experiência de perceber suas vidas anteriores em uma continuidade. E com certeza, aquele que trabalha o processo regressivo e as práticas místicas, como as que eu fiz, pode ir percebendo a través do tempo o quadro de sua existência. E a través de uma prática, uno vê uma parte de uma pintura, outra prática outra, e assim passa o correr dos anos, e quando você se dá conta, você tem uma quadro, uma pintura mais clara de esse processo de existência de sua própria vida. Então, ao perceber isso, e encontrar as provas desses fatos, é decir, vou a viajar a tal lugar, vou viajar a tal outro, e uno empieza a encontrar e ver aquelas coisas que você já conhecia através das experiências que você teve. Bom, então, a continuidade da vida existe. Agora, Cristo, Mahoma, Buda, Moisés, estão sentados em um trono, em um paraíso. Bom, essas coisas eu não vi. Não encontrei em todos os estudos de processos regressivos algo que definisse claramente uma religião. Então, eu acho que o processo místico é o caminho certo para que cada indivíduo descubra suas próprias verdades. Na medida que você não tem verdades e alguém lhe coloca uma verdade em sua cabeça, você não é você. Você é um apêndice de outras pessoas que dizem tal coisa. Dizem, bom, a verdade está na direita. Tá, então vou para a direita. A verdade está na esquerda. Tem um grupo de gente que vai para a esquerda. A verdade está em cima. Deus é a verdade e eu tenho a palavra de Deus, é evidente. Não? Você não. Bom, então é claro que as pessoas são manipuladas através de ideias e religiões. Mas, em realidade, as ideias se transformam em crenças, porque a pessoa não discute a história da ideia, seus princípios básicos, o que representa, o que seria a direita hoje, o que seria a esquerda hoje, quais são, digamos assim, suas bases. Ninguém discute porque ninguém sabe nada.
só tem a crença em uma pessoa, em outra pessoa, em lo que um diz, em lo que outro diz. Então, estudar a ciência do poder, eu diria que é o estudo mais importante hoje. É evidente que não estou tirando a importância de outros conhecimentos, mas é o mais importante hoje para o processo evolutivo do indivíduo, do desenvolvimento do indivíduo. Dentro da gratologia vamos a encontrar a necessidade de estudar ciências que vão alimentar esse conhecimento do indivíduo e lhe permitir ser um ser livre, independente em qualquer sociedade e dentro de si mesmo. Então, a gratologia se divide em duas grandes fontes, digamos assim. A procura de um conhecimento interno, de um poder interno, em el qual quien estuda o misticismo lo que quer es desenvolver, establecer uma conexão com a natureza, com o universo, com Deus, o nome que ele quiera dar, consigo mesmo. É basicamente a ideia de ser mestre, encontrar o grande guia dentro de si, um guia de sua alma e guia de seu destino. Bater na porta dos antigos templos e tirar as areias, procurar os mitos e os deuses que habitam em minha alma e tentar encontrar uma guia de meu destino. Isso, um dia vocês vão entender que ninguém de fora lhes pode dar. Dizer o que está certo e errado é algo que compete só a você, sua alma e Deus. Mas, do outro lado, temos que habitar neste mundo, aprender a ter limites, respeitar os outros, convivir e nos preocupar com aqueles que nos rodeiam, porque vivimos dentro de uma comunidade e todos devemos ser importantes. ¿Por que temos esse dever? Muitos me perguntam, o que eu devo aos outros, se ninguém faz nada por mim? Bom, esse é o grande conflito. Se você não entende que vive dentro de uma comunidade e que todos são importantes, não só dentro de um contexto da natureza, todos os insectos e os animais e as plantas estão interligadas e dentro de uma comunidade humana todos estamos interligados. É evidente que em uma época anterior, mesmo na cultura egípcia, antes de existir a moeda, o dinheiro, dentro de qualquer comunidade, todas as pessoas têm um nível de importância muito maior que o que tem hoje. É decir, existia aquele que era o dentista, o marceneiro, aquele que construía. É decir, todas as pessoas tinham valores pelo que faziam. Então, todos eram interdependentes em qualquer comunidade. Os filhos aprendiam a trabalhar os metais, se o pai fazia isso, ia aperfeiçoando de uma geração a outra, até chegar a um nível de arte e de perfeição. Entrou o dinheiro, as profissões em geral, os artistas, os artesãos, foram perdendo lugar àqueles que trabalhavam em linhas de montagem, em estruturas de quantidade e não de qualidade, e quando quer acordar, os valores que cada pessoa tinha sobre sua capacidade criativa foi se perdendo. Hoje, na sociedade, as pessoas valem por quê? Por lo que elas fazem, por lo que elas têm. Então, não podemos negar esse fato. Alguns têm, outros não têm. Então, em teoria, nós teríamos que tentar chegar a um conceito de equilíbrio, de que todos tenham a capacidade de ter. Essa seria a base da gratologia. Tentar levar a maioria das pessoas que não têm a uma capacidade de fazer, ter e se realizar como pessoas. Então, não estamos falando de direita ou de esquerda, porque hoje, o que eu vejo, tanto no que se chama direita, como no que se chama esquerda, é um ponto de convergência total e absoluto. É decir,
todos sabem que ninguém ganha com a pobreza. Nem o pobre, nem o rico. É decir, aquele que produz, aquele que tem grandes empresas, o que ele quer é vender seu produto. Se ele está rodeado de pobreza, ele não vende nada. Que fica então? É que fica um núcleo de gente, como vemos na história do Brasil, com um nível de coronelismo, como vemos o caudillismo em algumas etapas, tiranos que têm intenção de manter a pobreza e a ignorância para que as pessoas o aceitem no poder e ele doando coisas e criando dependências com seu povo. Sim, mas sem dúvida, isso está ficando para trás. Existen algunos tiranos, sí, existen algunos tiranos remanescentes prehistóricos que en el correr de los próximos años, 10 años, 15 años, 20 años, van a morrer y van a terminar porque ellos mismos no dejan que otros tiranos nazcan, porque ellos quieren se manter siempre en esa estructura de poder. Es evidente que hoy, con el nivel de comunicación que existe en la sociedad y en el mundo, a formación de esos tiranos va a ir siendo bloqueada con instituciones de índole democrática. Entonces, hoy estamos viviendo claramente una transición que es un fin de una era de tiranía. El fin de una era de coronelismos, en el cual unos pisan los otros. Por más que digan que esos coronéis o que esos tiranos son da direita o son da izquierda, son pessoas que quieren ter poder sobre os outros. Son. Estudar a cratologia nos permite avaliar as pessoas e suas tendências de domínio, de controle e de manipulação. As tiranias de direita com as tiranias de esquerda se unem no mesmo ponto. Mas hoje os partidos que se dizem opostos não são tão opostos. No fundo querem que a pobreza suba de nível. E isso é a tendência que os governos que virão dentro de um processo democrático tendam a criar. É decir, um certo critério de igualdade. É decir, não é baixar a riqueza, é subir a pobreza dentro de um plano de ter umas melhoras e opções. É decir, uma classe média alta com opções de estudo, de poder ter iniciativas, criar, conseguir investimentos. Essa é a realidade que está aí. Não precisa ser um vidente para ver que o processo evolutivo das nações vai nessa direção, melhorar as classes. A classe inferior subir a uma classe média, aí o rico fica mais rico, o pobre fica menos pobre, tem mais trabalho, tem mais educação, tem mais crescimento. Isso é o que a direção da sociedade. Não acho que isso possa ser evitado. Acho que esse é o caminho. Mas então, por que estamos estudando especificamente a cratologia? Crato vem do mito grego de Kratos, que é considerado na história como aquele que enfrentou, digamos assim, os gigantes. Tá? Mas com isso se representa simbolicamente a palavra Kratos como poder, força, energia, domínio, etc. E logia seria estudo, cratologia, o estudo do poder. É a única ciência que estuda o poder? Não. Mas em que nos diferenciamos das outras ciências que estudam o poder? Quando eu comecei a estudar cratologia, ainda, meu primeiro mestre na cratologia foi Osvaldo Rengifo Otero, que era embaixador de Colômbia no Uruguai e que era
o último presidente da ALALC, que depois se transformou na ALADI, Associação Latino-Americana de Libre Comércio, se transformou na ALADI. Claro que nessa época existia uma luta entre os países por prevalecer em termos econômicos. Como sempre, uma competição. Havia o Pacto Amazônico por um lado, que o Brasil tentava fortalecer, a Argentina por outro lado, que tinha interesse de unir-se com Bolívia para ter o gás e enfrentar o crescimento do Brasil. Então, nessa época, estudando com Rengifo, ele era um maestro grado 33 da maçoneria, tinha sido senador, decano na Universidade de Popoyán, é um homem com uma cultura muito vasta, experiências de vida muito grandes, e eu tinha um conhecimento muito forte da Cábala prática, que nessa época a maçoneria tinha interesse de trocar, e ele se interessou por mim, me abriu as portas de sua casa e começamos a fazer trocas de conhecimentos. Claro que naquela época a cratologia estava mais direcionada à conquista do poder e como manter o poder. E ele tinha muito conhecimento da cratologia como algo associado à política, exclusivamente ao poder político, à conquista política. Mas é evidente que se percibia outras coisas tão importantes como a necessidade de atingir o poder, que seria a origem do poder e como isso afeta a mente e a psique humana. Hoje, as ciências que são mais conhecidas sobre o poder deixam de lado o conhecimento psicológico, o conhecimento pessoal e místico do indivíduo. É decir, eu preciso estudar o poder para poder conviver, criar uma estrutura que me permita realizar-me dentro deste mundo. Não estou falando de criar uma estrutura só que me permita realizar-me dentro da existência, da eternidade, que, como vemos na cultura egípcia, era a luta diária de qualquer cidadão, é decir, preparar-se para a eternidade. Estou falando de fusionar ideias, preparar-nos internamente para a morte, que é o medo maior que qualquer homem tem e que talvez seja a mola fundamental que movimenta a procura do poder. Enfrentar o medo maior que tem o homem através de aquilo que aparentemente a sociedade nos pode dar uma certa salvação: dinheiro. Dinheiro. Pagar médicos, atendimentos, sobreviver, ter mais tempo de vida. A luta do poder está associada a duas coisas. Se eu tenho posses, tenho a opção de reproduzir-me. Se eu tenho posses, tenho a opção de enfrentar os medos maiores que meu inconsciente e minha alma têm. A perda, as perdas constantes do afeto, da vida, da existência, daquilo que eu gosto. Bom, então, ¿acaso para crecer espiritualmente tengo que anular el mundo real? Ir a morar en una cova, en una montaña, desaparecer dentro de un mosteiro, abandonar a familia, os amigos y as pessoas que amo para me dedicar a uma eternidade? Bom, o que eu conheço dessa eternidade não diria que é suficiente para esse nível de sacrifício, anular a realidade que você tem hoje. Se existe uma eternidade? Sim, existe. Tá? Como ela é? Não sei. Quais são suas leis? Desconheço. E está preocupado, procurando saber essas leis? Não mais. Não mais. Existe um mistério, algo sagrado, que eu tentei entender. A razão de minha existência, a razão da vida, a razão do destino. Por que estou aqui? Por que tem que acontecer o que vai acontecer, que eu sei que vai acontecer? Não sei. Não tenho uma explicação para isso. E
durante anos eu queria ter um domínio sobre isso. Por isso que a mente trabalha na tentativa de encontrar leis, fatos, elementos que possam ser compreendidos, programados, de alguma maneira para ter um controle sobre isso. Não tem controle. Talvez o cristianismo diga que tem, o espiritismo diga que eu tenho, ou o judaísmo acha que seguindo todas as leis e os mitzvot, eles acham que com isso vão conseguir atingir um nível de perfeição. Bom, não vi isso em meus estudos, em minhas práticas místicas. Sinceramente, queria ter encontrado isso. Queria ter me provado a mim mesmo que existe realmente um paraíso, existe um inferno, existe um trono de Deus, existem os filhos de Deus, os messias de Deus. Não vi nada disso. Fiquei só no meio de um deserto, com mais dúvidas das que eu tinha antes de todas as experiências que eu fiz. Então, um dia, tirei as dúvidas, aceitei essa realidade, que não sei nada sobre o mundo espiritual. O que eu sei só me mostra que existe um mundo espiritual, ao qual todos nós vamos hacia ele e que devemos dedicar parte de nossa vida e nosso tempo a adaptar-nos, a aceitá-lo e a tentar, o dia que uno chegue lá, saber por lo menos nadar nesse mundo e não ficar em uma fantasia religiosa de um paraíso ou de um inferno, entre o bem e o mal. Mas, no mundo real, tenho também a obrigação de saber mais. Então, as ciências que estudam o poder hoje são as ciências políticas, que estudam justamente como chegar ao poder, entender o poder, ¿no? O governo, como funciona, es decir, quais são os problemas dentro de cada tipo de governo. Es decir, as ciências políticas é uma ciência muito ampla que eu recomendo a todos que estudem. Naquela época, Otero Rengifo dio textos, discutíamos libros, autores, formas de gobierno. Después entramos en la política y la geopolítica latinoamericana, los grandes movimientos de los países americanos para contrarrestar el crecimiento uno do otro, a competición que siempre existió, a influencia de los gobiernos militares y su tentativa de anular a través de un cierto nacionalismo el proceso de comercio que era inevitable, la influencia de la masonería en los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda en aquella época, a caída de Allende, a caída de la masonería liberal y todo el proceso evolutivo que ia se dar en América do Sul, que está aconteciendo exactamente hoje. Essas lutas dos extremos ainda continuam, mas eu volto a insistir, tem um nível em que essas linhas vão entender. É decir, se a direita, entre aspas, não entende a esquerda, então vamos continuar em uma luta polarizada. Pero como estou vendo que existem movimentos de tendência a uma união, é decir, a tendência de entender que não se pode ter o poder e manipular e controlar e gerar dependências, porque isso não leva a um crescimento nem do próprio poder. Então, a tendência é que haja um término meio, um término de equilíbrio. Mas dentro de meu poder, é decir, desenvolver, digamos assim, um poder que me permita vivir bem e me realizar, aí entra a cratologia em um processo individual. É decir, as ciências actuais estudam a cratologia, ou estudam o poder, digamos assim, através das ciências políticas, e o mercadotecnia. Ciências políticas e mercadotecnia, que é a última ciência, digamos assim, que eu acho que nasce nos anos 80, 90, começa com o marketing político. Também a fórmula de levar o indivíduo a uma imagem, essa imagem, vender essa imagem e colocá-lo no mercado político e levá-lo a sua ascensão e a seu poder. Tá, mercadotecnia.
Marketing político e ciências políticas é o que se conhece hoje. E isso é o ruim. Porque isso só estuda como chegar ao poder e como se manter ao poder. E não estuda o processo de evolução do poder e sua origem na psique do indivíduo. Todos os problemas psicológicos que o poder gera. Não avalia a opção do poder do indivíduo, é decir, num plano interior, num plano místico, como sendo importante. Não avalia a evolução do poder do indivíduo, do cidadão, para ele enfrentar o outro poder do Estado que lo come, lo devora, lhe exige uma procuração para que ele otorgue poder a certas pessoas e essas pessoas ou certas instituições, em contrapartida, se comprometem a dar segurança, saúde, educação. Em realidade, a democracia é muito boa. Assim, como ideologia, é muito boa. Mas as pessoas que chegam ao poder exercem a democracia como eles querem, de acordo com a sua cabeça, as suas carências, as suas neuroses, seus medos. Então, quando chegam ao poder, o único que pensam é se manter no poder. E o medo de perder o poder é maior que a intenção do poder. Então, nós, cidadãos da América e deste mundo, temos que crescer na consciência de que as pessoas que você coloca lá não podem não ser o que eles dizem ser, que é a maioria das vezes. E muitas vezes as pessoas que pensam ser isso quando chegam ao poder, mudam. Muitos anos atrás atendi um político que era um idealista de uma linha mais esquerda, digamos assim, pero aqueles idealistas que estudam, que trabalham, que fazem parte de organizações sociais, que lutam e que acreditavam piamente em seus ideais, em seus líderes. Mas, nessa época, eu acompanhei o processo dele, seu crescimento, as lutas por ser eleito como vereador, depois deputado, depois queria ser deputado federal, e aí ia. Bom, então um dia eu vejo ele com um Rolex, outro dia vi ele com um patefili, relógio, que isso não combina muito com toda essa ideologia, não? É decir, o terno, tudo, o carro que ele tinha, tudo tinha mudado. Não? A sua ideologia primária, que andava de Fusca, digamos assim, passou para o Mercedes-Benz. Bom, e o que aconteceu? Jorge, tu tem que entender uma coisa. Quando eu cheguei a certa estrutura, todos os dias, 10 ou 12 vezes por dia, me ligavam pessoas dizendo, pô, cara, não dá uma ajudinha aí, tem um problema no Ministério Público. Ah, fulano, faz um favor para mim, tem aí na caixa um empréstimo, não conhece um diretor lá, não dá uma mãozinha para que meu empréstimo saia, que isto, que aquilo, que outro, depois te ajuda naquilo, te ajuda no outro. Sempre tinha um dízimo que, no início, ele podia ter rejeitado, mas depois que começou a gostar de aquilo que, no fundo, ele invejava, que era o que os outros tinham e ele não tinha. Depois que com o tempo se deu conta que toda a ideologia que ele dizia ter não era nem mais nem menos que uma inveja do que outros tinham, e quando chegou lá, ele repetiu exatamente tudo o que ele dizia que estava errado. Isso que quer dizer? Que as pessoas não se conhecem. Pode ser aparentemente boa. Todos nós temos uma ideia, eu sou bonzinho, eu quero ir ao paraíso, eu me porto bem, eu faço bem para os outros. Mas eu faço bem para os outros porque quero ir ao paraíso e porque tenho medo e culpa. Mas justifica matar os outros. Vamos matar os ricos ou vamos matar os pobres. E
claramente um problema de educação e psicológico. A própria psicologia tem um erro básico, que é achar que o instinto primário do homem é sexual, quando o instinto primário do homem é poder. É o poder. Comandar, mandar, ter patrimônio, ter fêmeas para depois exercer seu sexo. E como isso é o primário e não o sexo, então o que nós vivimos é uma série de problemas psicológicos que levam o homem a um estado de infelicidade constante, a um instinto, como dizia Adler, de inferioridade, porque não tem poder, porque a sociedade, o Estado, lhe foi negando sua capacidade de ser um cidadão livre, independente, e certos poderes e instituições caíram em cima dele. Não, a defesa é nossa, não, a educação tu tem que seguir o que eu vou te ensinar. Não, a saúde somos nós. A justiça, não, é o abogado, o juiz que decide. Se queira ou não, ao viver dentro de uma comunidade, o indivíduo perdeu seu poder. E de aí sua frustração. E de aí suas neuroses. Por isso que todo o processo de terapia que aparece hoje a nível psicológico está errado, porque a psicodinâmica da neurose está errada. Se a pessoa não tem dinheiro, não tem o que comer, se deprime. Se perde o emprego, se deprime. Se não tem a capacidade de encontrar sua própria realização, vai se deprimir. E isso não se resolve com um salário, não se resolve com uma casinha, não se resolve com um carrinho. Dando coisas às pessoas que não têm, dando coisas, não resolvemos a realização do indivíduo e, por lo tanto, não resolvemos os problemas psicológicos maiores, que também têm relação com o mundo espiritual. Por isso que as ciências políticas e a mercadotecnia siguen estudando uma linha de dar poder a pessoas que não têm a mais mínima base humana, tanto na direita como na esquerda. E se vocês seguem alimentando essas crenças, Deus vai resolver o problema na Terra. A direita vai resolver, a esquerda vai resolver. Vocês continuam errando com vocês, não com o mundo e com ninguém, só com vocês, porque vocês vão seguir se frustrando. E tudo isso porque vocês não acreditam que sejam importantes. O complexo de inferioridade habita em toda a sociedade, em todos nós. Tem alguém que vai resolver, sempre nos transfere. Um artista que pode chegar à presidência, ele vai resolver. Um líder, mas ele vai resolver. Olha como ele fala, ele tem, os outros têm. Um macho alfa vai resolver. Ninguém vai resolver. Não delirem mais. É vocês que têm que assumir suas responsabilidades. É vocês que têm que controlar essas pessoas. E hoje temos como fazer isso. Cada vez mais a sociedade vai desenvolvendo mecanismos de controle sobre um instinto não estudado do poder. Por isso acho que cada dia é mais importante estudar a cratologia. Então, por hoje, muito obrigado. Nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos.